Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar, na sua televisão, no seu celular. Depois de um empate, mais um empate vergonhoso do Fluminense em casa, perdemos mais 2 pontos na tabela. Nosso técnico festejou a atuação após o empate contra o Ceará na sua entrevista coletiva, mas eu não estou aqui para falar do Roger Machado, do time do Fluminense, porque a gente sabe que o Roger Machado é a ponta do iceberg. Eu estou aqui para falar de Paulo Angione. Paulo Angione. Por que Paulo Angione não é questionado na mídia tradicional? Por que o trabalho de Paulo Angione é tão bom assim, a ponto do presidente falar que o trabalho dele é espetacular? Vou trazer alguns pontos aqui que eu acho negativos de Paulo Angione na frente do Fluminense, porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, e eu sou um torcedor inconformado com a atual situação do Fluminense. Mas, como é de praxe aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo e a gente conta com a ajuda de vocês aí, compartilhando nossos vídeos, dando like aí, assistindo, dando essa moral, comentando. Deixe sua opinião aí, que é muito importante aqui para Central Fluminense. Tá certo? Vamos falar do doutor Paulo Angione. Ontem o Fluminense perdeu mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro em casa, empatamos com o Ceará. Não vai aparecer o doutor Paulo Angione. Ele raramente aparece. Por que o trabalho do Paulo Angione não é questionado pela mídia que cobra o Fluminense? O que ele fez de bom no Flu até agora? As contratações foram boas, o time é bom. Vamos analisar o time desse ano aí do doutor Paulo Angione. O Fluminense contratou mais jogadores, teve mais dinheiro em caixa pela classificação a Libertadores, pela posição boa no Campeonato Brasileiro. Mas vamos parar para analisar quais jogadores que o doutor Paulo Angione contratou na temporada 2021 que se tornaram efetivamente titulares. Se a gente analisar o time do Fluminense hoje, só o Samuel Xavier, titular absoluto, que chegou com o Paulo desse ano, contratação do Paulo Angione, e foi uma boa contratação, realmente. O Samuel Xavier é um excelente lateral direito. Mas as outras contratações não renderam, ou ainda não se afirmaram no Fluminense. Você contratou o Manuel, que agora vai jogar, porque o Nino foi para as Olimpíadas. Você tem o David Braz, quando precisar, eu acho que vai dar conta do recado, ok, mas são jogadores caros para ficar no banco. O Fluminense é um clube que não tem tanto dinheiro assim. Você tem o Wellington, contratação inexplicável do Wellington. Qual o critério técnico para a contratação do Wellington? É o volante cascudo? É o cascudo que não sabe jogar bola. Isso daí não me interessa. Aí você tem o Hudson, que não joga mais pelo Fluminense, machucou o joelho por 200 mil. O Wellington por mais de 100 mil. Contratações caras e que não dão retorno ao Fluminense técnico. Não tem retorno técnico com o Hudson e o Wellington. Hoje o Wellington perdeu o espaço para o André. O André que é da base, e a gente sempre falava, dá oportunidade pro André, que o André não vai entregar menos que o Wellington em campo. E realmente está se mostrando ser muito superior ao Wellington. Você tem o Casares, salário alto, veio com salário alto, que ainda não se firmou no Fluminense. Você tem o Abel, mesmo ele suprindo a ausência do Fred, fez alguns gols importantes aí pro Fluminense, mas é um jogador caro para ficar no banco, já que você tem um monte de jogadores já recebendo alto salário e não vem jogando, como Paulo Henrique Ganso. Eu vou falar do Ganso mais à frente. Você tem o Bobadilla, que também não veio barato. O Bobadilla não deve receber salário de jogador de base, menos de 100 mil reais, então é um custo a mais. Porque o trabalho dele não é questionado. O Fluminense tem várias carências no elenco. Você perdeu o Dodge de graça e hoje você está tendo que procurar volantes no mercado porque as contratações foram ruins. Vamos voltar um pouco lá atrás? Vamos ir voltando do ano para o ano passado, para os anos anteriores. Hoje você tem um grande problema na lateral esquerda do Fluminense. Foi um problema em 2019, quando a gente não tinha o Caio Henrique. Ele contratou o Ourinho para ser reserva, para ser utilizado. O Ourinho jogou. O Ourinho que foi
dispensado do Santos por deficiência técnica, mas tem vaga no Fluminense. Contrataram o Ourinho. A gente teve que aturar o Ourinho até ano passado, no Fluminense. Você contratou Lucão do Break. Você contratou Kelvin, Léo Arthur em 2019. Isso já tô puxando já de anos anteriores, de contratações do doutor Paulo Gione. Você, ano passado, a gente tem um problema da lateral esquerda que eu tava falando. Você contrata Danilo Barcelos, entra em leilão com o Cruzeiro, que tá mal das pernas, nem se aguenta sozinho mais. Leilão por Danilo Barcelos, ainda estragou o sonho do pai do Danilo Barcelos de ver ele com a camisa do Cruzeiro. Estragou o sonho da torcida tricolor de ter um jogador decente na posição, porque o Danilo Barcelos é a mesma coisa que nada. Não acrescenta em nada, não é bom no ataque, não é bom na defesa. Falam que é bom na bola parada, é mentira também que ele não é bom na bola parada. É isso que a gente tem de jogador e recebendo salário alto. Luca, que tipo de contratação, Luca? Ontem o Fred sentiu, o Roger não levou atacante de ofício, centroavante de ofício, teve que entrar o Luca. O time acabou com 20 minutos do primeiro tempo. Depois que o Fred saiu, o Fluminense mal conseguiu atacar. Teve que depender do Caio Paulista, coitado. Caio Paulista, hoje o Fluminense depende do Caio Paulista. Porque a gente não tem um time coeso. Não tem um time bem treinado, a gente não tem treinador. Mas o trabalho do doutor Paulo Gione é bom. Porque lá no ano passado, o Fluminense perdeu Evanilson, Gilberto e depois o Dodge, ao mesmo tempo não trouxeram ninguém. O Odaí teve que se virar, botar Igor Julião, botar Calegari na lateral direita para seguir o campeonato, que ele não reclamava, por isso que gostavam do Odaí, porque ele se virava com o que tinha. Porque se dependesse da nossa diretoria, de doutor Paulo Angione na frente do futebol, o Fluminense não ia para Libertadores. Agora imagine só, você jogar um campeonato brasileiro com Igor Julião na lateral direita, você perde o Dodge, que era um dos melhores volantes do país. Você vende o Dodge, você perde o Dodge de graça. Um dos vários jogadores que a gente perdeu aí de graça. E você perde o Evanilson, que era um puta do centroavante também, quase praticamente de graça, perderam o Evanilson. E não contrataram ninguém. Porque quem teve que jogar, o Odaí teve que se virar com o Felipe Cardoso. Uma das horríveis contratações do Fluminense. Se a gente voltar também para o ano passado, contratação do Henrique por 300 mil reais. Aí você tinha Henrique e Hudson para jogar e Yuri. Olha o nível das contratações do doutor Paulo Angione. O que o Fluminense ganhou com esse cara na frente do futebol do clube? Ele tá, acho que desde meados de 2018. Aonde que o Fluminense chegou com esse cara no comando? Quais contratações efetivamente surtiram efeito no Fluminense? Eu listei um monte de jogador ruim que ele contratou, que hoje ocupa espaço na folha. Luca por 200 mil, Danilo Barcelos por 180 mil. É isso que virou Fluminense. Um negócio de empresários. É um negócio de empresários, porque tem jogador sem nível. E o que falar de Rafael Ribeiro? O que foi a contratação do Rafael Ribeiro? Aí fala agora que é a contratação pro time sub-23, um cara de 25 anos. Por que contrataram o Rafael Ribeiro? Que não era nem destaque da Série B, não era nem destaque do Náutico. Serve pro Fluminense que vai jogar Libertadores? E por que o Paulo Angione não é questionado? Quando ele foi questionado pelo repórter Vitor Letes, ele não quis responder. Aí a gente tem que ser sócio, pagar R$75 e o diretor de futebol não explica a contratação. Por que renovou com o Hudson? Firmou um compromisso pessoal. E os interesses do Fluminense, da torcida do Fluminense, pô? Cadê os interesses do time do Fluminense, do clube? Agora é amizade? A patota só trabalha na amizade? Que amizade é essa que dá um contrato de mais de 200 mil pro Hudson? Falaram que ele é líder, que é bom de grupo, só falaram de coisas extra-campo. Dentro de campo não falaram nada que justificasse a renovação do Hudson. O Crespo, com 5 dias, já viu que o Hudson não prestava pro São Paulo, vai prestar pro Fluminense? É uma sacanagem que fazem com o Fluminense e esse cara não é questionado. O Fluminense não ganhou nada com o Paulo Angione à frente do clube. Não ganhou
nada com Paulo Angione à frente do clube. E eu citei várias barangas que ele contratou. É Kelvin, é Léo Arthur, é Lucão do Break, é Ourinho, é Yuri, Henrique Velho, Hudson, o Wellington, Felipe Cardoso, Rafael Ribeiro. E por aí vai, tem muita gente ruim que veio. Contrata sem critério nenhum. Por isso que o Fluminense agoniza. Aí o pessoal fala, não tem dinheiro. Tem sim. Paga 500 mil pro Ganso ficar no banco. 3 anos de Ganso no banco, praticamente. E foi o Paulo Angione que fez esse contrato do Ganso. 5 anos de contrato com um cara em baixa, vindo da Europa. Já com problemas do joelho, a gente sabe que o Ganso... não era o Ganso do Santos que ia vir, mas a gente achou que ia pelo menos vir o Ganso do São Paulo, mais participativo, querendo futebol, querendo jogar. 5 anos de contrato com salário progressivo. Parece amador fazendo contrato. Agora a gente tá preso no Ganso. O Ganso não vai querer sair, porque vai ser o último contrato da vida do Ganso. Quem vai deixar de... Tu acha que o cara vai abrir mão de um contrato de 500 mil por mês para receber muito menos em outro time? Não vai. Agora a gente tá preso, tem que honrar um compromisso. Aí você tem Ganso, 500 mil. Você tem o Nenê, um jogador de 40 anos que contribui, mas ele é muito caro para a idade dele, porque ele rende. Aí você tem o Fred também, que já tá velho. O Fred é ídolo, beleza, a gente entende. Mas é um jogador mais velho também. Você tem o Lucas recebendo 200 mil. Você tem Danilo Barcelos recebendo. Você tem o Hudson recebendo 200 mil. Dinheiro tem, mas é mal gasto. O pouco do dinheiro que o Fluminense tem é mal gasto. E a gente vê várias carências no elenco. Porque quando valia a pena gastar em salário um pouco no Dodge, não quiseram dar o que o cara queria. Era um dos melhores volantes do Brasil no momento. Aí o Hudson e o Wellington, tu combina o salário dos dois, que eles não dão um jogador. O Dodge tava no Dodge, porque o Dodge tava no Fluminense até hoje, jogando muito. Imagina uns volantes, André, Martinelli, Iago e Dodge, o nível, como que seria? A gente teria um time melhor, teria uma opção melhor do que o Wellington e o Hudson. Não adianta você contratar em quantidade se a qualidade for ruim. 2018 mostrou isso. Depois que dispensaram o Fred, porque o Fred era muito caro, mostrou que o barato sai caro. O barato sai caro. E o Fluminense agoniza. O Fluminense não consegue ser campeão. O Fluminense está quase 10 anos sem ganhar nada. Onde que isso vai parar? Por que o Paulo Angione não é questionado? O Fluminense não ganhou nada com esse cara na frente da direção do Fluminense. Ganhou 2 vice-campeonatos pro maior rival. Eu não quero isso. Essas contratações sem critério que ele não quer explicar. Por que a mídia especializada do Fluminense não questiona Paulo Angione? Que trabalho fantástico é esse que ele faz, que ninguém vê? É muito difícil ser Fluminense hoje, é muito difícil. Desculpem falar, mas eu tô de saco cheio. Mais uma temporada do Fluminense em xeque. Já perdemos o estadual, a gente tinha grande chance de vencer o estadual. O nosso técnico a gente não tem. O nosso time hoje não joga nada. Não tem uma identidade, não tem uma filosofia de jogo e não é cobrado. Tomou de 4-1. Paulo Angione não deu satisfação, o presidente não deu satisfação, mas pro presidente ele faz um trabalho fantástico. Por quê? A gente quer explicações. O torcedor do Fluminense não aguenta mais ano após ano com várias desculpas, com vergonhas, perdendo o final para maior rival. Não quero mais. Muito difícil, gente. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Enfim. Qual a opinião de vocês sobre Paulo Angione? Vocês acham que faz um bom trabalho? Não faz? Deixe sua opinião aí. Sua opinião é muito importante para a Central Fluminense, tá certo? Vou pedir mais uma vez para se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo. Fora, Paulo Angione! Fora! Fora! Você é um dinossauro! E só para finalizar, antes já estava finalizando, mas eu tô tão puto que eu vou finalizar agora. O Paulo Angione era bom na época do Palmeiras, da Parmalat, do Corinthians, da MCI. Mas assim é fácil, né? Com muito dinheiro, até eu sou um bom gestor, consigo títulos, consigo contratar jogador bom. Tem dinheiro, mas com pouco que tem, gasta mal no Fluminense. Foi rebaixado com o Vasco, quando ele era diretor de futebol do Vasco. O Vasco caiu com o doutor Paulo Angione na frente do futebol. Vão esperar o Fluminense cair também para tirar ele do futebol do clube, porque até agora foi um fracasso. Mas enfim, vou encerrando o vídeo para não ficar muito longo também para vocês assistirem.
Um abraço, saudações tricolores, deixe sua opinião aí, segue a Central Fluminense na rede social, @perfil da Central, tá certo? É revoltante o que acontece com o Fluminense hoje, não tem como não ficar puto. Eu sou torcedor quer resultado e ninguém dá explicações de nada. Tô cansado. Eu acho que muita gente tá cansada também. Mas enfim, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense, valeu!